Bom dia, turma. Tudo bem? Um abraço aí a todos os estudantes do terceiro ano do nosso campus Iguatu, todo mundo em casa. E aqui, nesse vídeo, nessa aula, o objetivo é trabalhar um teorema bem importante da geometria plana, dando sequência aí ao que a gente vem trabalhando na sala de aula, que diz respeito aos triângulos, né? A gente viu a classificação de triângulos, vimos a definição, e hoje a gente vai trabalhar um teorema importante chamado Teorema do ângulo externo nos triângulos. E o que diz esse teorema? Bom, é importante lembrar que nas aulas anteriores a gente destacou que todo teorema ele versa sobre algum resultado importante da matemática. E em particular esse teorema ele versa sobre a geometria plana, sobre os triângulos. E considerando que é chamado teorema, então é uma afirmação que, para ser verdade, a gente vai precisar demonstrar. Mas vamos primeiro entender o que diz o teorema do ângulo externo nos triângulos. Bem, é importante primeiro que a gente defina o que é um ângulo externo de um triângulo. Quando nós trabalhamos a classificação e a definição de triângulo, a gente observou que todo triângulo ele tem três ângulos internos. E a gente demonstrou um teorema importante válido para esses triângulos. Vocês lembram? A gente demonstrou que a soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Agora, o que seria o ângulo externo do triângulo? Bem, observem aqui esse triângulo, turma, o triângulo ABC, e notem que esses três ângulos, na cor azul, são os três ângulos internos desse triângulo. E aí nós prolongamos cada lado desse triângulo e observamos mais três ângulos, que estão na cor amarela. Esses ângulos na cor amarela são os ângulos externos desse triângulo. Então, todo triângulo ele tem três ângulos internos, que são os que ficam na região interna, e tem três ângulos externos, que ficam na parte externa ao triângulo. Mas qual a definição desses ângulos? Como vocês podem ler, o ângulo externo é todo ângulo suplementar adjacente do respectivo ângulo interno. Primeiro, o que significa ser suplementar? Significa somar 180 graus. Lembram? E o que significa dizer adjacente? Significa dizer estar vizinho, ou seja, ter um lado em comum. Então, o ângulo externo, turma, é o ângulo que suplementa o ângulo interno. Então, percebam que cada ângulo interno, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eles apresentam três ângulos externos, que são ângulos na parte de fora que somam 180 graus com o ângulo interno. Ou seja, azul mais amarelo é igual a 180 graus. Então, os três ângulos externos desse triângulo, eles obedecem, eles cumprem essa definição. Tá massa? Entenderam o que é ângulo externo? Então, vamos dar sequência. Ora, mas o que diz o teorema? O teorema é uma afirmação, é uma sentença que precisa ser demonstrada. É uma verdade absoluta em matemática. E qual é essa verdade? Bem, a verdade diz o seguinte: em todo triângulo, né, já começa com essa entonação, todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, cada ângulo externo ele vai ser a soma de outros dois internos que não são vizinhos a ele. Como vocês podem observar na figura, nessa figura nós temos os ângulos A e B internos e temos um ângulo X externo do ângulo C, por exemplo. E o que é que diz o teorema? Diz que esse ângulo X, que é um ângulo externo, ele vai ser a soma de A com B. Por quê? Porque A e B são não adjacentes a ele, ou seja, estão do outro lado, não são vizinhos. Então é essa máxima que carrega o teorema do ângulo externo. Aí essa observação é importante, né? Ele diz que esse teorema vale para qualquer triângulo e obviamente para qualquer ângulo externo. Aqui a gente está vendo para X, mas seria verdade também para os outros dois ângulos externos, já que ele tem três. Tá certo? Agora, por se tratar de um teorema,
é muito importante que a gente aprenda a demonstrar. Por que que é verdade esse teorema? E aí a gente vai fazer uma pequena demonstração, tá massa? Na verdade, só há necessidade da gente fazer uma demonstração, apesar de serem 3 ângulos, mas fazendo uma é similar para os demais, tá bom, turma? Então vejamos, aqui nós percebemos esse triângulo, né? Ele tem 3 ângulos internos, alfa, beta e teta, e temos esse ângulo de fora, que é o ângulo externo ao triângulo, tá certo? Então o que é que a gente tem que demonstrar? Aquilo que a gente quer demonstrar, nós chamamos em geometria plana de tese. Então qual é a nossa tese? Mostrar que o ângulo é beta mais teta, ou seja, o ângulo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele, ou seja, não vizinhos, ou seja, aqueles que estão lá do outro lado, tá certo? E aí como é que a gente vai construir essa demonstração? A gente aprendeu em geometria plana, lá em Fundamentos de Matemática, que a gente pode demonstrar resultados a partir do que a gente já sabe, a partir do que a gente já conhece, que pode ser outra verdade já demonstrada. Então, vamos observar cada passo. Tá massa, turma? Primeiro passo. Vocês sabem que é verdade que θ mais beta mais alfa é 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Um teorema que a gente já demonstrou. Então, isso é verdade. Concordam? Segundo passo. E mais alfa é igual a 180. Por quê? Porque são ângulos suplementares. A soma deles é 180, um ângulo raso, como vocês podem observar na figura. Ora, se θ mais beta mais alfa é 180 e E mais alfa é 180, se 180 é igual a 180, então a gente pode afirmar, turma, que E mais alfa é igual a beta mais θ mais alfa. Concordam? É como se a gente pegasse o primeiro passo e igualasse ao segundo. E aí vai dar o terceiro. Ora, mas se E mais alfa é beta mais θ mais alfa, se a gente cancelar o alfa, a gente chega à seguinte conclusão. E é igual a beta mais θ, que é justamente a tese que a gente queria demonstrar. Portanto, provamos o teorema do ângulo externo. Então é verdade que todo ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Tá massa, turma? Compreenderam? Agora vamos entender como é que a gente aplica, né, esse teorema, tá certo? Então observem esse probleminha. Nós temos um triângulo RST, ele tem dois ângulos internos, 30 e 75, e tem esse ângulo X na parte de fora. Esse ângulo X, ele é externo? Observem que sim, né, turma? Porque ele suplementa o ângulo interno T, que não aparece. Então como é que a gente faz para calcular esse ângulo X? Se ele é externo, a gente pode recorrer ao teorema do ângulo externo. E o que é que diz o teorema? Diz que cada ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. E quem são os ângulos não adjacentes a x? Muito bem, 30 e 75. Então a gente pode aplicar o teorema do ângulo externo e afirmar que o ângulo x vai ser igual a 75 mais 30. Então a medida do ângulo x, 105 graus. Tá massa, turma? Beleza? Ótimo. Vejamos esse outro problema. Olha que legal. Nós temos aqui um triângulo, tá massa? E, obviamente, ele pede para a gente calcular os três ângulos desconhecidos, x, y e z. E aí a gente pode ficar à vontade. Perceba que a gente pode calcular o x, usando a ideia do ângulo raso, e pode calcular também o ângulo y, também usando a ideia do ângulo raso. Percebam que x é 60 graus, concordam? Porque a soma de x com 120 tem que dar 180, ângulo raso. Então já encontramos o ângulo x. Podemos também encontrar o ângulo y usando a mesma ideia. Y mais 80 tem que dar 180. Então y é 100 graus. Agora, como é que a gente faz para encontrar o ângulo z? Ora, o ângulo z ele é suplemento desse ângulo interno que não aparece no triângulo. Mas se ele é suplemento, então por definição ele é ângulo externo ao triângulo. Então a gente pode usar o teorema do ângulo externo. Pelo teorema, z vai ser 80 mais x. Concordam?
porque são os internos não adjacentes a ele. Então Z vai ser igual a 60, que é x, mais 80, que é o outro interno. Então Z vai ser igual a 140 graus. Turma, a gente espera que vocês tenham compreendido, tá massa? E é basicamente o que diz o teorema do ângulo externo. Na próxima aula a gente vai trazer mais problemas. Um abraço a todos, boa quarentena e fiquem em casa.